Bom dia a todos. O meu grupo ele é composto por mim, Tuane Ruiz, Luna Sardinha e Matheus Mendes. E nós vamos apresentar sobre a doença da diabetes mellitus tipo 2. Então, o que é a diabetes mellitus? A diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade na mesma de exercer adequadamente os seus efeitos, resultando em uma resistência insulínica. Ela vai ser caracterizada pela presença de hiperglicemia crônica e frequentemente acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e também disfunção endotelial. Então, ainda que a diabetes mellitus comprometa o metabolismo de todos os substratos energéticos, o seu diagnóstico depende da identificação de alterações específicas da glicemia plasmática. Então, na tolerância diminuída à glicose, IGT, e também na diabetes mellitus do tipo 2, se observa a resistência à captação de glicose estimulada pela insulina, independentemente da hiperglicemia, e também a deteriorização dessa tolerância vai depender da capacidade do pâncreas em manter o estado de hiperinsulinemia crônica. Mas apesar disso, o fato de que um aumento na concentração plasmática de insulina poderia prevenir a descompensação de IgT em um indivíduo insulino resistente não significa que essa resposta compensatória vai ser benigna. A resistência à captação de glicose estimulada pela insulina ela vai estar associada a uma série de alterações que aumentam o risco para doenças cardiovasculares, intolerância à glicose, hiperinsulinemia, hipertriglicemia, redução de HDLC, hipertensão arterial e também obesidade androide. Então, no diabetes do tipo 2, o organismo ele vai produzir insulina, mas ela não vai exercer sua função adequada. Isso vai acontecer por duas razões. Uma delas é que as células beta do pâncreas, elas produzem insulina, mas não suficiente para poder baixar o açúcar no sangue e produzir a energia que o corpo necessita. E uma segunda razão é que em uma condição chamada de resistência à insulina, as células do corpo elas não funcionam corretamente. Então, por isso, elas não vão conseguir captar a insulina e manter a glicose do organismo controlada. Então, aqui nessa figura, a gente observa um pouco da influência do sobrepeso e do sedentarismo sobre a glicose e, consequentemente, levando à doença da diabetes mellitus. O sobrepeso e o sedentarismo, eles levam ao aumento de glicose e ácidos graxos livres nas células, que, quando são metabolizados e transformados em energia, eles são acompanhados de um aumento na formação de radicais livres, né? Que é chamado do estresse oxidativo. Então, as células musculares e os adipócitos eles podem se proteger dessa condição, produzindo resistência à ação à insulina, com o objetivo de reduzir a entrada de glicose e ácidos graxos livres, né, nas células. Então, as células beta e o endotélio, eles são tecidos não dependentes de insulina. Sendo assim, a sobrecarga de glicose e ácidos graxos livres nessas células vai provocar o estresse oxidativo, que induz a disfunção endotelial e das células beta. A disfunção endotelial ela pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e a disfunção das células betas pode ser caracterizada por uma alteração na secreção de insulina. Essa condição ela se agrava na presença de resistência à insulina, visto que existe um maior requerimento secretório de insulina para a manutenção das concentrações plasmáticas normais de glicose. Então, a disfunção precoce de células beta, caracterizada por uma diminuição da secreção de insulina e a hiperglicemia pós-prandial, elas produzem um quadro clínico de tolerância diminuída à glicose, né, IgT, e a hiperglicemia pós-prandial, ela induz o estresse oxidativo. Então, a persistência dessa condição, ela provoca
à exaustão das células beta e, consequentemente, a diabetes mellitus. Então, o estresse oxidativo ele ocorre tanto na condição de IGT como na de diabetes mellitus e pode contribuir também para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E, além disso, todos os fatores de risco que acompanham a resistência à insulina, eles também contribuem para o desenvolvimento de possíveis doenças cardiovasculares. Então, abordando agora sobre a etiologia da doença, o diabetes mellitus ele se destaca atualmente como uma importante causa de morbidade e também de mortalidade. Estimativas globais indicam que 382 milhões de pessoas vivem com diabetes mellitus, que é cerca de 8,3% da população, e esse número ele poderá chegar a 592 milhões até 2035. Então, em âmbito nacional, a doença ela também representa um problema de saúde de grande magnitude. Foi realizada uma pesquisa em 2013, onde o Brasil ocupou a 4ª posição entre os países com maior número de pessoas diabéticas, contando com 11,9 milhões de casos entre indivíduos adultos, com a faixa etária entre 20 e 79 anos. E, além disso, entre 1996 e 2007, foi observado um incremento de 2% na mortalidade causada pela diabetes mellitus. Então, o envelhecimento da população, a crescente prevalência da obesidade e também do sedentarismo, como já foi falado, e os processos de urbanização, eles são considerados os principais fatores responsáveis pelo aumento da incidência e também da prevalência de diabetes mellitus no mundo. Então, no ano de 2012, foram registrados 9.305 casos de diabetes mellitus nas suas 2 formas patológicas na região nordeste do Brasil, como observado no gráfico aqui nesse slide. Então, no presente estudo, observou-se predominância na forma diabética tipo 2 nessa população equivalente a 72%, 72,90%. Entretanto, também foram vistas notificações quanto à presença de diabetes mellitus do tipo 1, que contou com 27,10% da população. E o estado da Bahia, ele apresentou a maior quantidade de casos, tanto para a forma diabética do tipo 1 quanto para a do tipo 2, correspondendo a 31,50% do total, e o menor número de casos registrados para ambas as patologias ocorreram no estado de Sergipe, que foi entre 2,80%. Então, já no mecanismo bioquímico, eu vou explicar sobre as vias de sinalização da insulina. Então, o receptor de insulina é uma tirosina quinase que se autofosforila e catalisa a fosforilação de proteínas intracelulares, como as proteínas IRS, CHC e CBI. Após a fosforilação, essas proteínas se ligam a outras moléculas de sinalização através de seus domínios SH2, resultando na ativação de vias de sinalização intracelular, como a via da P1,3 quinase, a cascata da MAPK e da ativação do TC10 via CAP-CBI. Essas vias, elas regulam os transportes de glicose, a síntese de glicogênio, lipídios e proteínas, coordenando e entregando o metabolismo intermediário. Já nesse slide aqui, eu vou falar mais especificamente sobre o pâncreas, Como que ocorre a função dele, o que ele faz. Então, para que ocorra a liberação de insulina pelas células betas pancreáticas, acontece a captação da glicose através do transporte GLUT2. O metabolismo dessa glicose leva ao aumento dos níveis intracelulares de ATP, que acaba causando o fechamento dos canais potássio sensíveis a ATP. Com isso, ocorre a despolarização da membrana, a abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem e um aumento do cálcio intracelular, que por sua vez desencadeia a exocitose da insulina. Aqui embaixo eu coloquei uma observação, falando que quando fazemos uma refeição, a secreção de insulina tende a aumentar para que possa controlar o aumento da glicemia induzido pela refeição. E em um paciente saudável, a secreção de insulina tem uma primeira fase mais rápida e uma segunda fase mais duradoura. Já no paciente que possui diabetes do tipo 2, só existe a segunda fase de liberação de insulina, que é uma fase mais duradoura, mais lenta. Então, aqui eu vou falar sobre as principais causas da diabetes do tipo 2, que geralmente são ocasionadas devido ao excesso de gordura, mutações de receptores e de genes. No primeiro exemplo, que é o excesso da gordura, o
CAPN10, ele não consegue fazer decomposição de gordura por justamente haver muita gordura. Consequentemente, o acúmulo de gordura obstrui os canais da proteína ENPP1 e GLUT4, causando aumento de glicose, insulina e gordura extracelular na circulação sistêmica. Já na mutação no receptor de glicose GLUT4, o GLUT4 defeituoso não consegue deixar a glicose passar para dentro da célula, consequentemente aumentando os níveis de glicose extracelular e na circulação sistêmica. Já na mutação no gene que produz a proteína IRS, o RNA polimerase faz a síntese de RNA mensageiro codificado com mutação, formando a proteína IRS defeituosa, ou seja, a proteína IRS defeituosa acaba não conseguindo fosforilar a insulina, consequentemente aumentando os níveis de glicose extracelular e na circulação sistêmica. E já a mutação no receptor de insulina ENPP1, o NPP1 defeituoso acaba não se abrindo para receber insulina, resultando no acúmulo de glicose e insulina extracelular e na circulação sistêmica. Os tratamentos disponíveis são realizados por medicamentos das seguintes classes: biguanidas, sulfonilureias, glinidas, glitazona e inibidor da alfa-glicosidase. Na classe das biguanidas, o principal medicamento é a metformina, onde há um padrão para início do tratamento. Atua através de diferentes mecanismos de ação, sendo que um dos principais é a ativação da AMPK, com redução da gliconeogênese e lipogênese no fígado, melhora da sensibilidade da insulina no músculo esquelético com maior captação e utilização da glicose, retardo da absorção da glicose no intestino, além de alteração na microbiota intestinal com aumento da secreção de GLP-1 e melhor utilização da glicose, efeitos anti-inflamatórios e efeitos relacionados no intestino, cérebro e fígado. As classes sulfonilureias e glicanidas são fármacos que promovem a secreção de insulina. O mecanismo de ação envolve o bloqueio dos canais de potássio sensíveis a ATP, que leva à despolarização da membrana, abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem, aumento do cálcio intracelular e secreção de insulina. Dentre a classe das sulfonilureias, temos como exemplos a glibenclamida e gliclazida. E da classe das glinidas, temos como exemplo a repaglinida. A glitazona, também conhecida como tiazolidinationa, atuam em receptores PPAR-gama, ativando a transcrição de genes responsivos à insulina, que leva assim à redução da resistência à insulina no tecido periférico, aumento do transporte de glicose, redução na produção hepática de glicose e aumento da sensibilidade do músculo esquelético, adiposo e fígado à insulina. Como exemplo, temos a pioglitazona. Inibidores da alfa-glicosidase são muito utilizados para reduzir glicemia pós-prandial. Seu mecanismo de ação consiste em inibir a alfa-glicosidase e retardar a absorção dos carboidratos. Como principal exemplo, temos a carbose. O artigo usado como referência traz novos fármacos antidiabéticos que possuem efeitos adversos reduzidos para eventos cardiovasculares. A abordagem terapêutica da diabetes mellitus tipo 2 deverá refletir a importância de reduzir a probabilidade de a pessoa com diabetes mellitus tipo 2 desenvolver um evento cardiovascular aterosclerótico. A segurança cardiovascular dos fármacos antidiabéticos tem vindo a ganhar preponderância sobre a eficácia do controle glicêmico. De fato, tem surgido nos últimos anos várias revisões da literatura sobre estes fármacos, detalhando os seus riscos e benefícios a nível cardiovasculares. Recentemente, surgiram alguns estudos que, para além da segurança, demonstraram superior eficácia do ponto de vista cardiovascular, nomeadamente em 2 fármacos pertencentes à classe dos agonistas do receptor do peptídeo tipo 1, semelhante ao glucagon, e em 2 fármacos pertencentes à classe dos inibidores do cotransportador sódio-glicose 2, SGLT2. A primeira classe é a dos incretinamiméticos, que é dividida em agonistas GLP-1,
que são fármacos que mimetizam a ação das incretinas, hormônios intestinais GIP e GLP-1, que, atuando nos seus respectivos receptores nas células beta-pancreáticas, levam à liberação de insulina. Esses hormônios são liberados no intestino quando temos a presença de nutrientes. O GLP-1 vai diminuir a secreção do glucagon pelas células alfa-pancreáticas, aumentando a sensibilidade à insulina, aumentando a biossíntese da insulina, aumentando a proliferação de células beta e reduzindo a apoptose das células beta, aumentando a captação e armazenamento da glicose, diminuindo a produção hepática de glicose e aumentando a disponibilidade de insulina na circulação. GLP-1 vai ativar um receptor metabotrópico, um receptor acoplado à proteína GS, que vai ativar a adenilatociclase, aumentando os níveis de AMP cíclico, ativando o pKa, que vai fosforilar diferentes alvos e levar a um aumento do cálcio intracelular. E assim vai estimular a secreção de insulina. E também os inibidores da DPP-4. As incretinas, como GLP-1, são secretadas e vão ser metabolizadas pela enzima DDP-4, que inativa o GLP-1, interrompendo a sua ação. Os inibidores da DPP-4 vão ampliar a vida média do GLP-1, levando ao aumento da síntese e secreção de insulina, redução da secreção de glucagon e, consequentemente, redução da glicemia, levando à glicosúria. E também os inibidores da DPP-4, com baixo risco as incretinas, como GLP-1, são secretadas e vão ser metabolizadas pela enzima DDP-4, que inativa o GLP-1, interrompendo a sua ação. Os inibidores da DPP-4 vão ampliar a vida média do GLP-1, levando ao aumento da síntese e secreção de insulina, e redução da secreção de glucagon e, consequentemente, redução da glicemia de GLP-1. E também os inibidores da DPP-4. As incretinas, como GLP-1, são secretadas e vão ser metabolizadas pela enzima DDP-4, que inativa o GLP-1, interrompendo a sua ação. Os inibidores da DPP-4 vão ampliar a vida média do GLP-1, levando ao aumento da síntese e secreção de insulina, redução da secreção de glucagon e, consequentemente, redução da glicemia, a morbidade e mortalidade os inibidores da DPP-4. As incretinas, como GLP-1, são secretadas e vão ser metabolizadas pela enzima DDP-4, que inativa o GLP-1, interrompendo a sua ação. Os inibidores da DPP-4 vão ampliar a vida média do GLP-1, levando ao aumento da síntese e secreção de insulina, simultaneamente redução da secreção de glucagon e, consequentemente, redução da glicemia, redução de eventos. E também os inibidores da DPP-4. As incretinas, como GLP-1, são secretadas e vão ser metabolizadas pela enzima DDP-4, que inativa o GLP-1, interrompendo a sua ação.